Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Durante uma expedição subaquática, em uma área remota do oceano, uma equipe de mergulhadores descobre os destroços de um navio naufragado. Comando, parece que achamos os destroços do Aviator. Precisamos investigar um pouco melhor, mas parece ser ele. O Aviator era o navio que estava transportando uma quantia absurda de ouro e acabou naufragando sem nenhuma explicação algumas décadas atrás. Mesmo na época, uma enorme busca foi feita e nada foi achado. O navio parecia ter saído de rota e no oceano, 1 minuto de desvio significaria uma dificuldade muito grande em encontrá-lo. Essa empresa milionária tem feito já há alguns anos esse trabalho para os governos, de buscar e resgatar pertences em navios naufragados. Até então, eles têm sido um relativo sucesso. Enquanto os mergulhadores exploravam os corredores sombrios da embarcação submersa, eles encontraram sinais perturbadores de uma tragédia terrível. Ossos espalhados pelo chão e marcas de arranhões nas paredes. Uma presença sinistra parece que está olhando para eles e observa todo e qualquer movimento dos homens. Estavam animados e com medo ao mesmo tempo. A criatura parecia farejar a preocupação e os batimentos cardíacos acelerados. Quando finalmente eles encontraram a câmara de carga do navio, eles descobriram algo além de seus piores pesadelos. Uma criatura ancestral e monstruosa, adormecida nas profundezas do oceano. Eles tentam escapar do medo maior, antes de serem abraçados pela escuridão do fundo do mar, que é implacável e cruel. Um médico estudava há bastante tempo uma nova vacina, que para ele seria revolucionário. Ele recebia bastante recursos de iniciativas privadas, mas as suas intenções eram diferentes do que ele falava. Ele não buscava a cura de nenhuma doença. Na verdade, o médico era um maníaco e sádico. Ele era obcecado com a dor. Ele queria espalhar a dor pelo mundo. Então ele desenvolveu uma injeção que faz o paciente ter a pior dor já registrada no mundo. Ele trabalha na emergência de um gigantesco hospital público e popular em uma enorme metrópole, um lugar perfeito para testar os seus experimentos. Sempre que alguém aparece na emergência e o seu caso é grave, o médico faz questão de fazê-lo sentir ainda mais dor, até não aguentar mais. Sem escrúpulos, ele acaba se deliciando dos gritos e da dor que ele imaginava que o paciente estivesse sentindo. O prazer era indescritível. Isso, que delícia! Ele sussurrava para si, sempre que aplicava a injeção em um paciente. As enfermeiras não sabem que ele está fazendo isso. Pensa que o paciente está sentindo a dor do acidente. Mas o médico sabe e se delicia com o que anda fazendo. Mas em um belo dia, um jovem acidentado conseguiu impedir de receber a injeção e tomou a seringa da mão do médico e, com um gesto rápido, injetou na perna do maníaco. Na hora, o médico caiu gritando no chão. Era prazeroso ver os outros sofrer, mas em si próprio era uma agonia desesperadora. O médico provou do seu próprio veneno.
relendo sobre histórias esquisitas que tinham acontecido no nosso continente nas últimas décadas, algo realmente me chamou a atenção e eu vou contar. Esse fato ocorreu, inusitado, alguns anos atrás em uma cidade importante do país. Um grupo enorme de pessoas estava curtindo em uma badalada casa de shows. Essa casa, ela era bastante famosa entre os ricos e poderosos do bairro e da cidade, e sempre curtiam bastante. Os camarotes eram regados com muitas bebidas e comidas caras. Essa história ocorreu perto da meia-noite. Moradores locais dizem ter ouvido um enorme estrondo e luzes muito fortes vindas do céu, iluminando tudo ao redor. A noite havia sido transformada em dia e pessoas chegaram a dar uma olhada na rua, assustadas com o que estavam vendo. O fato é que todas as pessoas que estavam na casa de show naquele momento sumiram do nada. Simplesmente evaporaram no ar. A casa de show, que estava lotada e com pessoas curtindo e fazendo barulho, simplesmente ficou em silêncio. Nem os insetos ficaram lá para contar história. As autoridades passaram meses investigando sem achar um vestígio sequer daquelas pessoas. Nenhuma pista. O país pedia por respostas, mas a única coisa que o governo conseguiu falar com as pessoas foi silenciando-as e proibindo de tornar o caso público e sequer ele ser mencionado pelas mídias do país. Uma grande conspiração que cerca esse assunto é que as autoridades, na verdade, elas sabem o que aconteceu. Elas só não querem revelar, pois as pessoas comuns não estão prontas para ouvir. Algumas verdades são amargas demais. Em uma cidade calma, os circos foram proibidos após uma série de assassinatos brutais. Crimes que chocaram a cidade inteira e demoraram um bom tempo para serem solucionados. No final, a polícia descobriu que os crimes foram cometidos por palhaços sádicos. Anos depois, uma família buscando a oportunidade perfeita e em crise financeira, descobriu uma brecha na lei dos circos e decidiu comprar um antigo que estava paralisado. O velho proprietário vendeu o circo a um preço muito barato e justo. A família o tornou um circo itinerante. Depois que eles deram a volta pelo estado inteiro, ganhando rios de dinheiro e com atrações de tirar o fôlego, a cada cidade visitada, uma nova atração era adicionada. Quando o circo retornou à sua cidade de origem, durante a primeira apresentação, palhaços grotescos emergiram da escuridão, transformando o circo em um banho de sangue. As crianças gritaram desesperadas, sem parar, enquanto os palhaços as caçavam impiedosamente. Enquanto o terror se desenrolava, a família percebeu que os palhaços não eram humanos, mas sim monstros sedentos por sangue. Em uma luta desesperada pela sobrevivência, poucos escaparam do massacre selvagem que acometeu novamente aquela cidade, mais uma vítima das atrações de um circo. Quando a polícia chegou ao local, o circo estava em ruínas e os palhaços desapareceram. A cidade ficou marcada pelo horror dos palhaços brutais, que vieram de uma outra dimensão demoníaca. Estou no corredor da morte, esperando o meu fim. O meu julgamento foi rápido e a decisão unânime. Fui condenado à morte na cadeira elétrica. Eu sabia que era inocente,
E embora eu jurasse que não havia cometido crime algum, as imagens das câmeras de segurança mostravam meu rosto na cena do crime. Eu portava um enorme bastão, cheio de pregos enferrujados, e acabei uma família que tinha acabado de estacionar o carro e descer. Não dei a mínima chance para eles. Foram 4 mortos. Não sei o que tinha acontecido. Só sabia que não tinha sido eu. No júri, eu tentei provar a minha inocência. Eu tinha um álibi forte. Na hora dos assassinatos, eu estava em um jantar com a minha esposa, que confirmou a minha versão. Mesmo assim, as cenas gravadas e o fato do pai da família morto ter sido meu chefe e ter me mandado embora do trabalho poucos dias antes contribuíram para a minha sentença. Não restaram dúvidas que eu havia sim cometido aquele hediondo crime. Um padre, que havia sido designado conforme a minha religião, veio conversar comigo na cela, talvez querendo que eu me arrependesse de algo que eu não tinha feito. Mas ao pé do meu ouvido, ele me contou que existia um sósia meu, com as minhas feições andando por aí, e que eu não era o vilão daquela história. O pior é que o bandido nunca mais cometeu um crime sequer para ser preso, e eu, enfim, consegui provar a minha inocência. O destino estava sendo muito cruel comigo. Um escritor que estava profundamente frustrado pegou a sua caneta e a lançou longe. A sua frustração crescia a cada palavra que ele não escrevia. A ideia que vinha na ponta da língua, ou no seu caso, na ponta dos dedos, mas não ganhava forma. A história que ele tanto ansiava contar se recusava a ser escrita. Com um suspiro derrotado, o escritor se afastou da mesa, mas a inquietação o perseguia. A caneta estava sem tinta, e agora ele arranhava uma folha em branco, com raiva e ódio. Mas para sua surpresa, a tinta começou a fluir da ponta da caneta, formando palavras que ele nunca havia imaginado. A história se desenrolava diante de seus olhos, cada frase mais sombria e mais sinistra que a anterior. Um milagre estava acontecendo. O escritor não entendia, mas deixava fluir. Um fluxo que não parava, uma fonte que não secava. Mas ele sabia que as palavras que ele escrevia não eram suas, mas sim de uma voz obscura que emanava da caneta. Algo que só ela sabia o final. Algo que só ela sabia qual seria o próximo parágrafo escrito. O escritor era apenas um condutor. A história em si narrava um conto de horror, de maldade e loucura. Algo bem diferente das histórias do escritor, que costumavam ser romances policiais. Finalmente, a última frase foi escrita, e a caneta caiu da mão do escritor, vazia e sem vida. Ele estava feliz com o resultado final, mesmo que isso possa ter custado a sua vida.